2. Use uma calculadora gráfica ou um computador para fazer o gráfico da função g de x igual a exponencial de x menos 3x ao quadrado na janela retangular menos 1, 4 por menos 8, 8. Então, o primeiro item pede que a gente faça um gráfico dessa função nessa janela aqui. No último exercício eu utilizei o WX máximo, agora eu vou utilizar o GeoGebra. Eu acho o GeoGebra mais fácil, então eu vou fazer por ele. Aqui é só fazer a função g de x, então eu vou chamar ela aqui de g de x mesmo, mas isso não faz diferença assim não. Então g de x igual a exponencial de x, então ESP(x) menos 3x ao quadrado. Uma das vantagens do GeoGebra é que a gente não precisa definir a variação do x, que a gente pode escrever sem ficar colocando multiplicação e tal. Essa parte de janela aí de menos 1 até 4, isso não faz tanta diferença assim, mas se você quiser, você pode esticar. É só segurar o Shift, clicar aqui e aumentar ele. Então, aqui era de menos 1 até 4, menos 1 está aqui. Então, a gente consegue aumentar ele. E no eixo Y era de menos 8 a 8, acho que tá bom. Então, menos 8 a 8 aqui. Então, isso aí é o gráfico, tá? Então, essa parte do exercício já foi. Era só fazer esse gráfico aí. Então, a letra A era o gráfico. Tá ali. A letra B pede, usando o gráfico da parte A para estimar as inclinações, faça um esboço à mão do gráfico da derivada. Então, a gente quer um esboço à mão do gráfico da derivada. Beleza. Agora aqui. Eu vou marcar onde que essa função está crescendo, onde que ela está decrescendo, mais ou menos. Então, essa função, ela cresce até aqui, acho que está dando um pouco depois do zero, está até mais ou menos zero. Então, tem aqui o zero mais ou menos por aqui, acho que está passando um pouquinho. Então, um pouquinho depois do zero, ela para de crescer e começa a decrescer, tá? Até aqui, antes do 3, assim, um pouquinho. Então, ela decresce até antes do 3, assim. E aí, depois, ela começa a crescer. Então, esse aqui é a função, comportamento da função. Então, o que nós podemos falar sobre o gráfico da derivada? O gráfico da derivada, ele vai ser o seguinte. Até um pouquinho depois de zero, ele vai ser positivo. Depois ele vai ser negativo, até um pouquinho antes de 3, e depois ele fica positivo. Não estou falando que é exatamente 3 aqui, nem exatamente 0, aproximadamente. Só que como pediu somente um esboço, acho que está bom. Então agora já podemos fazer esse gráfico. Então usando o gráfico para estimar as inclinações, então aqui a gente está fazendo a estimativa, vou fazer um gráfico à mão da derivada. Então, o gráfico da derivada será algo assim. Então, aqui y e aqui x. Então, até um pouquinho depois, aqui está o zero. Então, até um pouquinho depois, ele vem positivo. Deixa eu marcar o 3 aqui também. Suponho que o 3 está por aqui. Então, até um pouquinho depois de zero ele vem positivo, sim. E aí ele começa a ficar negativo até um pouco antes do 3. Vou marcar como se fosse aqui. E aí ele sobe.
Ok, então esse aqui pra gente é um esboço do gráfico da derivada. Aí você fala assim, nossa, parece uma parábola. Parece? Aqui, ó, é 3x ao quadrado. Até aqui, se a gente considerar somente o gráfico da função exponencial, até o zero é muito pequeno. Depois aqui começa a crescer. Tá? Então a função exponencial até o zero, ela nem faz tanta diferença. Depois que ela começa a fazer essa diferença. Tá? Então, no gráfico da derivada, aqui provavelmente eu fiz muito mais parecido com uma parábola do que deveria. Tá? Eu não estou esperando que o gráfico dela seja tão parecido com uma parábola assim. Provavelmente ele deve começar com essa função exponencial aqui, nem faz tanta diferença, então quem vai mandar vai ser só a derivada disso aqui, que é uma reta. Então até o zero, ele deve ficar mais ou menos parecido com uma reta assim, ó. E aí depois aqui ele vem e vai fazer um crescimento acentuado, tá? Provavelmente vai ser mais assim, eu fiz esse desenho mais à mão, mas ele deve começar mais como uma reta, e depois ele vai ter o crescimento acentuado, porque quando passou do zero, essa função exponencial aqui, ela cresce muito rápido, então ela que vai mandar, tá? Então ela vai ser, eu fiz ele parecido com uma parábola, mas nem tanto. Então aqui, ó, ele deve ter uma perninha um pouco mais reta. Enfim, isso a gente não tinha como saber só por esse positivo e negativo, que é a proposta do exercício. Mas eu estou mostrando alguns truques que a gente pode utilizar para facilitar isso para a gente. Então aqui, ó, deve ser menos parecido com uma parábola e mais parecido com uma reta, sim. E depois que ele vai ter esse crescimento aqui. Então, um crescimento mais acentuado, tá? Eu estou esperando que seja algo mais assim, sabe? Reta e depois uma parábola. Desenho à mão é ruim, mas essa é a ideia, sabe? Não deve ser simétrico aqui como o meu desenho tá dando a entender, tá? Então esse aí é um esboço feito à mão. O que é importante é a gente ver qual que é a parte positiva, ou seja, onde que está acima, a parte negativa e aí depois a parte positiva. A proposta do exercício, no meu entendimento, é essa. Então, a letra B já foi, que é um gráfico à mão da derivada. E a letra C pediu para a gente calcular a derivada e utilizar essa expressão com o computador para fazer o gráfico dela de fato. Beleza, a função original era exponencial de x menos 3x ao quadrado. Fazendo a derivada da função exponencial é ela mesma. Para a gente derivar 3x ao quadrado, só dá o tapa no 2, diminuir uma unidade. Então aqui vai ficar exponencial. E aí só juntar esse 3 com esse 2, que fica 6. Então essa daqui é a derivada, e agora é só fazer esse gráfico e a gente vai comparar o gráfico que sair no programa com esse gráfico feito à mão. Então aqui nós temos a exponencial de x menos 6x. Então tá aí, ó. Então ele vem positivo até um pouquinho depois do zero, e depois ele fica negativo, um pouquinho depois do zero até 3, depois ele fica positivo. Como eu falei, ele não é tão simétrico assim, né? A primeira parte dele parece realmente uma reta, porque a função exponencial nem faz tanta diferença, então ficaria só o gráfico da derivada de 3x ao quadrado, que é a reta, né? Menos 6x. Inclusive, se a gente fizer aqui, ó, menos 6x, que é a derivada dessa parte, vocês vão ver que vai ficar muito parecido com a primeira perna, então menos 6x. Então, muito parecido mesmo. Isso é porque, antes do zero, a exponencial não faz tanta diferença assim, muito pequeno. E aí depois a função exponencial começa a mandar, aí ela vai crescendo mesmo. Bom, eu achei parecido, parece uma parábola, só que um pouquinho mais assimétrica, né? Eu falei, antes de mostrar esse gráfico, que ela não seria simétrica certinha.
E só um truque aqui do GeoGebra, suponha que a gente não tivesse calculado a derivada na mão, você pode escrever aqui, ó, G', o GeoGebra entende, G', já entende, já faz o gráfico pra gente e dá a expressão direta da derivada. Então, por isso que eu acho o GeoGebra um programa um pouco mais fácil de mexer. Se você viu o último com o máxima, você deve ter percebido que o GeoGebra é um pouco mais fácil.